Eu estava voltando do trabalho de carro quando liguei para a minha mãe, Márcia, para perguntar se ela precisava de algo no supermercado. Era uma terça-feira lá à noite. O trânsito estava tranquilo e eu estava ansiosa por um jantar calmo em casa. Minha mãe atendeu depois de 2 toques. Oi, querida. Não, não precisamos de nada, vou desligar agora. Ouvi um som de farfalhar, depois o silêncio, mas a chamada não foi desconectada, e foi nesse momento que eu ouvi. A voz da minha mãe, mais clara do que nunca, conversando com a minha irmã, Heloísa. Viver com a Fernanda é horrível, mas só estamos ficando por causa do dinheiro dela. A risada de Heloísa irrompeu pelo telefone, aguda e cruel. Minhas mãos tremeram no volante. Meu carro desviou levemente para a pista ao lado e uma buzina tocou estridente atrás de mim. Encostei no acostamento, meu coração batendo forte nas costelas. Eu não conseguia acreditar no que tinha acabado de ouvir, mas não desliguei. Continuei escutando. Meu celular estava tão pressionado contra minha orelha que doía. Minha mãe continuou falando, a voz casual, como se estivesse discutindo o clima. Ela trabalha como uma condenada, chega em casa e só dorme, tão sem graça, mas o dinheiro que ela nos dá, isso é fantástico. Eu me senti enjoada. A voz de Heloísa se juntou, mais jovem, mais animada. Mãe, você soube que a Fernanda acabou de receber um bônus de R$ 150 mil na semana passada? Ela deixou o cheque na gaveta dela. Houve uma pausa. Então, minha mãe perguntou. Você consegue pegar? Heloísa deu uma risadinha. Posso tentar. A Fernanda confia totalmente em mim. Ela nunca suspeita de nada. Fiquei congelada no meu carro. 3 anos. Fizeram 3 anos desde que meu pai, Horácio, morreu. Desde que eu trouxe minha mãe e Heloísa para morarem comigo na minha casa espaçosa, em um condomínio fechado de alto padrão em Campinas. Eu pensei que estava fazendo a coisa certa. Pensei que estava sendo uma boa filha, uma boa irmã. Eu trabalhava 60 horas por semana como contadora-chefe em uma grande multinacional, garantindo que elas tivessem tudo o que precisavam. Toda vez que eu comprava um presente para minha mãe, ela perguntava se poderia trocá-lo por dinheiro. Toda vez que Heloísa pegava dinheiro emprestado para uma emergência, ela nunca pagava de volta. Eu ignorava, pensando que família não ficava contando. Que estúpida eu tinha sido! Minha mente percorreu lembranças, cada uma delas agora manchada de suspeita. No mês passado, quando as levei para fazer compras e comprei o casaco caro que minha mãe queria, ela me abraçou, com lágrimas nos olhos, me chamando de filha preciosa. Isso também tinha sido falso? Quando Heloísa chorou porque seu carro havia quebrado e eu dei a ela R$ 25 mil para consertos, isso foi uma mentira? Eu me senti como se estivesse afogando, lutando por um ar que não preenchia meus pulmões. O interior do meu carro parecia sufocantemente pequeno. Abaixei o vidro, mas não ajudou. O ar da noite estava fresco, mas o suor escorria pelas minhas costas. Eu não podia ir para casa. Ainda não. Eu precisava pensar. Dirigi até uma cafeteria chique a 3 quarteirões da minha casa e estacionei no fundo do lote. Minhas mãos ainda tremiam quando peguei meu celular para verificar minha conta bancária. Raramente olhava em detalhes. Eu ganhava bem, economizava automaticamente e confiava que estava tudo bem. Essa confiança agora parecia o maior erro da minha vida. Entrei na minha conta poupança, aquela que eu vinha construindo desde os 22 anos. Meu estômago embrulhou. R$ 125 mil haviam sumido, retirados ontem. Apenas 3 pessoas tinham acesso a essa conta. Eu, minha mãe, a quem eu havia dado a senha em caso de emergências, e Heloísa, a quem eu havia confiado a senha caso algo me acontecesse. Olhei para o número na tela. R$ 125 mil desaparecidos. Assim, de repente. Isso não eram apenas palavras cruéis, isso era roubo real. Liguei para o banco imediatamente, minha voz tremendo enquanto explicava que precisava verificar a atividade recente. A representante, uma mulher chamada Silvana, com uma voz gentil, puxou minha conta. Sim, senhora Fernanda. A transação foi feita do seu computador de casa às 14h15 de ontem, com a senha correta. Não houve sinais de atividade suspeita do nosso lado. Minha garganta apertou. Você pode me mostrar o histórico de transações dos últimos 6 meses? Houve um teclar do outro lado. Depois silêncio.
Então, Silvana disse cuidadosamente: Senhora Fernanda, houve 10 retiradas da sua conta poupança nos últimos 6 meses. 10 retiradas? Senti o mundo cambalear. Qual o total? Sussurrei. Silvana fez uma pausa, então disse gentilmente: 1.050.000 reais. O telefone quase escorregou da minha mão. 1.050.000 reais. Isso era tudo. Tudo como o que eu havia economizado desde que comecei a trabalhar aos 22 anos. 10 anos de planejamento cuidadoso, de pular férias, de comprar coisas práticas em vez de luxos. Tudo se foi. Roubado pelas 2 pessoas que eu mais amava no mundo. Agradeci a Silvana e desliguei. Fiquei sentada naquele estacionamento enquanto o sol se punha, pintando o céu em tons de laranja e vermelho que pareciam zombeteiramente bonitos. Como o mundo podia parecer tão normal quando o meu acabara de implodir? Eu precisava de provas sólidas, não apenas para confirmar o que eu já sabia no meu íntimo, mas para ter certeza de que elas não poderiam escapar com mentiras. Respirei fundo, liguei o carro e fui para casa. Mas não entrei pela porta da frente. Estacionei na rua de baixo e dei a volta por trás da casa. A janela do meu quarto ficava no primeiro andar e eu sempre a deixava ligeiramente aberta para o ar fresco. Subi por ela, grata por ter continuado minhas aulas de yoga. Meu quarto estava vazio. Eu podia ouvir a televisão ligada no andar de baixo. Minha mãe e Heloísa assistindo a algum reality show, a risada delas subindo pelos dutos de ventilação. Aquela risada costumava me fazer feliz. Agora me dava arrepios. Sentei-me à minha escrivaninha e abri meu laptop. Minhas mãos se moveram automaticamente, verificando o histórico do navegador. Lá estava. Múltiplos logins na minha conta bancária a partir do perfil de usuário de Heloísa no meu computador. Ela estava fazendo isso há meses. Rolei o histórico, minha visão embaçada pelas lágrimas. Ela não só acessou minhas economias, ela também estava usando meus cartões de crédito, fazendo compras online, bolsas de grife, sapatos, roupas, joias. Abria as faturas dos meus cartões de crédito. Algo que eu estava muito ocupada e confiante demais para verificar regularmente. 350.000 reais em despesas. 350.000 reais que eu não gastei. Minha irmã havia roubado mais de 1.400.000 reais de mim no total e eu estava cega demais para perceber. Não dormi naquela noite. Não consegui. Fiquei deitada na cama olhando para o teto, ouvindo os sons da minha casa. Por volta da meia-noite ouvi passos do lado de fora da minha porta. Heloísa, ela parou e eu prendi a respiração. Então ela seguiu, indo para o banheiro. Esperei até ouvir a porta dela fechar novamente antes de me levantar. Eu precisava de mais provas. Precisava entender o quão profundo isso ia. Desci as escadas, movendo-me silenciosamente no escuro. Eu conhecia cada rangido nessas tábuas, cada tábua solta para evitar. Esta era a minha casa. Eu a comprei há 5 anos. Trabalhei até a exaustão para pagar. E elas a transformaram em seu banco pessoal. Cheguei ao quarto da minha mãe no primeiro andar. A porta estava entreaberta. Empurrei-a lentamente, rezando para que não rangisse. O quarto estava escuro. A respiração da minha mãe era profunda e constante. Liguei a lanterna do meu celular, mantendo-a baixa, e apontei para o chão. Eu precisava encontrar algo, qualquer coisa, que me ajudasse a entender. A cômoda dela estava cheia dos cremes caros e perfumes que eu havia comprado. Abri as gavetas cuidadosamente. Roupas. Mais roupas, algumas ainda com etiquetas, coisas que eu nunca tinha visto ela usar. Na gaveta debaixo de uma pilha de suéteres, encontrei um cofre de metal. Meu coração disparou. Tentei abri-lo, mas estava trancado. Eu precisava da chave. Procurei pelo quarto, verificando debaixo do colchão, no armário, dentro de caixas de sapatos. Nada. Então me lembrei de que minha mãe sempre usava um colar específico, uma corrente de prata que ela nunca tirava. A chave poderia estar ali? Rastejei mais perto da cama dela. Ela estava deitada de lado, a corrente visível contra o pescoço. Estendi a mão, trêmula. Meus dedos tocaram o metal frio. Havia algo pequeno pendurado nela, uma chave minúscula. Prendi a respiração e trabalhei o fecho do colar, tentando ser o mais gentil possível.
Demorou uma eternidade. Finalmente, ele se soltou. Minha mãe se mexeu, resmungando algo enquanto dormia. Congelei, sem respirar. Depois do que pareceu uma eternidade, sua respiração se estabilizou novamente. Peguei a chave e voltei para o cofre. Minhas mãos tremeram enquanto inseria a chave e a girava. Clique. Dentro havia papéis, extratos bancários, mas não de contas que eu reconhecesse. Puxei-os para fora e li à luz do meu celular. Eram contas no meu nome. Contas que eu nunca havia aberto. Cartões de crédito, um empréstimo pessoal, uma linha de crédito, tudo em meu nome, tudo com saldos significativos. Os cartões de crédito sozinhos tinham R$175 mil em débitos. O empréstimo pessoal era de R$250 mil. A linha de crédito tinha sido usada no seu máximo, R$175 mil. R$600 mil em dívidas, sobre as quais eu não sabia nada. Elas haviam forjado minha assinatura. Elas haviam roubado minha identidade. Isso não era mais apenas roubo. Isso era fraude sistemática. Tirei fotos de tudo com meu celular, garantindo que cada documento estivesse nítido e legível. Então, cuidadosamente, coloquei tudo de volta, fechei o cofre e o devolvi à gaveta exatamente como o encontrei. Eu precisava devolver o colar da minha mãe. Rastejei de volta para a cabeceira da cama, com o coração na garganta. Quando estendi a mão para o pescoço dela para refazer o fecho, ela de repente rolou. Pulei para trás, me pressionando contra a parede. Ela estava de frente para mim agora, os olhos ainda fechados, mas se mexendo. Esperei, mal respirando, até que ela se acalmasse novamente. Então, movendo-me com dolorosa lentidão, consegui recolocar o colar. Saí do quarto o mais rápido que me atrevi. Minhas pernas tremiam tanto que quase caí nas escadas. De volta ao meu quarto, encaminhei todas as fotos para o meu e-mail e depois para um serviço de armazenamento em nuvem. Eu não estava arriscando nada. Então me permiti sentir. Tudo isso, a traição, a raiva, a dor. Afundei no chão, minhas costas contra a minha cama e chorei silenciosamente em minhas mãos. Essas eram as pessoas que deveriam me amar. Minha mãe me segurou quando ralei o joelho quando criança. Heloísa e eu costumávamos compartilhar segredos, tarde da noite, quando éramos crianças. Fomos próximas uma vez, ou assim pensei. Algo disso foi real? Ou eu sempre fui apenas um alvo para elas, uma fonte de dinheiro para explorar? Pensei no meu pai. Ele morreu quando eu tinha 29 anos. Ou pelo menos foi o que minha mãe me disse. Um acidente de carro, ela disse, chorando ao telefone. Eu voei para casa imediatamente. Cuidei de todos os arranjos do funeral, paguei por tudo. Mas agora, sentada na escuridão do meu quarto, percebi algo estranho. O funeral tinha sido pequeno, com caixão fechado. Minha mãe disse que os ferimentos do meu pai eram muito graves, que ele havia sido cremado rapidamente. Eu nunca questionei porque estava afogada em tristeza. Mas não havia amigos no funeral, nem colegas de trabalho, nem parentes distantes. Apenas eu, minha mãe e Heloísa. Na época, pensei que era porque meu pai era uma pessoa reservada. Agora, me perguntei se havia outra razão. A manhã chegou muito cedo. Ouvi minha mãe e Heloísa se movendo no andar de baixo, as vozes alegres. Forcei-me a levantar, lavar o rosto e me vestir para o trabalho. Olhei para mim mesma no espelho. Meus olhos estavam vermelhos e inchados, com olheiras escuras. Parecia que eu tinha passado pelo inferno. Porque eu tinha. Apliquei maquiagem extra, tentando cobrir a evidência da minha noite sem dormir. Então desci. Minha mãe estava na cozinha preparando café. Bom dia, querida, ela disse com um sorriso brilhante. Heloísa estava na mesa, mexendo no celular. Ela levantou os olhos. Bom dia, irmã. Você parece cansada. Noite difícil no trabalho? Eu queria gritar com elas. Queria jogar todas as provas na cara delas e vê-las se contorcerem, mas não o fiz. Em vez disso, sorri. Apenas uma semana longa. Vou sair mais cedo hoje. Minha mãe me serviu uma xícara de café. Você trabalha demais, querida. Não se esqueça de cuidar de si mesma. A ironia de suas palavras era quase engraçada. Não se esqueça de cuidar de mim, quando ela estava me sugando. Peguei o café, bebi rapidamente e saí.
Enquanto dirigia para o trabalho, liguei para o advogado que consultei ontem, Dr. Augusto Rezende. Sua secretária me atendeu imediatamente. Fernanda, tenho pensado no seu caso. Você precisa de provas sólidas, extratos bancários, filmagens de segurança, se tiver qualquer comunicação escrita. Eu contei a ele sobre o que havia encontrado na noite passada, os documentos forjados, as contas falsas. Dr. Augusto ficou em silêncio por um momento e então disse: isso é maior do que um simples roubo. É fraude de identidade em uma escala significativa. Você precisa registrar um boletim de ocorrência imediatamente, mas primeiro proteja seus bens. Mude todas as suas senhas, congele seu crédito, ligue para seus bancos e administradoras de cartão. Agradeci e desliguei. Então fiz exatamente o que ele disse. Quando cheguei ao meu escritório, eu tinha mudado todas as minhas senhas, usando sequências aleatórias de números e letras que anotei em um aplicativo seguro. Liguei para meu banco e congelei minhas contas. Entrei em contato com o Serasa e o SPC e coloquei alertas de fraude no meu histórico de crédito. Eu estava recuperando o controle, mas precisava de mais. Eu precisava de provas irrefutáveis de que elas estavam roubando de mim em tempo real. Naquela tarde, durante meu intervalo de almoço, fui a uma grande loja de eletrônicos e comprei 2 pequenas câmeras de segurança. Elas foram projetadas para parecer objetos comuns, um relógio e um porta-retratos. Eu as instalaria no meu quarto e no meu escritório em casa naquela noite. Naquela noite, saí do trabalho mais cedo, dizendo ao meu chefe, Ricardo, que tinha uma consulta médica. Cheguei em casa antes que minha mãe e Heloísa voltassem de onde quer que tivessem ido. Rapidamente configurei as câmeras, conectando-as a um aplicativo no meu celular. Eu podia assistir à filmagem ao vivo e receber alertas sempre que o movimento fosse detectado. Então saí novamente, indo sentar na mesma cafeteria do dia anterior, esperando que elas chegassem em casa. 1 hora depois, meu celular vibrou. Movimento detectado no meu escritório em casa. Abri o aplicativo e assisti à transmissão ao vivo. Heloísa entrou no meu escritório, olhou em volta cuidadosamente. Depois sentou-se ao meu computador. Ela tentou fazer login, mas minha senha havia mudado. Ela franziu a testa, tentou algumas combinações que aparentemente eu havia usado antes. Nada funcionou. Então, ela pegou o celular e fez uma ligação. Eu não podia ouvir o áudio através da câmera, mas assisti sua boca se mover. Ela parecia frustrada. Depois de alguns minutos, ela desligou, folheou os papéis na minha mesa e saiu. Soltei um suspiro que não sabia que estava segurando. A mudança de senha a havia impedido, pelo menos por enquanto, mas isso confirmou tudo. Ela estava me roubando sistematicamente e estava tentando fazer isso de novo naquele exato momento. Na manhã seguinte, fingi que estava tudo normal. Fui trabalhar, voltei para casa na minha hora habitual. Minha mãe fez o jantar e todos nos sentamos juntas à mesa da cozinha, assim como tínhamos feito nos últimos 3 anos. Heloísa falou sobre algum programa que estava assistindo. Minha mãe perguntou sobre o meu dia. Respondi em frases curtas, lutando para manter minha voz firme. Depois do jantar, subi para o meu quarto. Por volta das 21 horas, ouvi uma batida na minha porta. Entra, eu chamei. Heloísa entrou, com a expressão amigável. Ei, irmã, posso pegar seu laptop emprestado? O meu está estranho e preciso verificar meu e-mail. Era isso, era o momento que eu estava esperando. Claro, eu disse, levantando-me da cama. Deixa eu só fazer login para você. Abri meu laptop, digitei deliberadamente a senha errada 3 vezes, fazendo parecer acidental. Eu continuo esquecendo minha nova senha. Eu a mudei depois daquele aviso de violação de segurança que recebi. Os olhos de Heloísa piscaram com algo que eu não conseguia decifrar. Aborrecimento, medo. Você mudou todas as suas senhas? Ela perguntou casualmente. Sim, todas elas. Alguém tentou hackear meu e-mail na semana passada, então atualizei tudo. Fingi lutar com a senha novamente, então finalmente fiz login. Aqui está, o que você precisa verificar. Heloísa hesitou. Na verdade, deixa pra lá, eu uso meu celular. Obrigada mesmo, assim. Ela saiu rapidamente, rápido demais.
Assisti a sair, meu coração acelerado. Ela estava planejando acessar minhas contas novamente, e agora sabia que não podia. Esperei 30 minutos, depois saí calmamente do meu quarto e parei no corredor. Eu podia ouvir vozes no andar de baixo. Minha mãe e Heloísa conversando em voz baixa. Rastejei para perto da escada, ficando nas sombras. Ela mudou todas as senhas, Heloísa estava dizendo. Não consigo entrar em nada. A voz da minha mãe era cortante. Ela disse por quê? Uma história sobre uma violação de segurança. Mas, mãe, eu acho que ela sabe. Houve um longo silêncio. Então minha mãe disse, precisamos agir mais rápido. Quanto temos agora? Heloísa respondeu, cerca de R$ 1.750.000 no total das contas dela, mas tem mais na conta de investimento. Quase R$ 1.500.000 se conseguirmos pegar. Minha mãe a interrompeu. Muito arriscado agora. Precisamos nos preparar para sair. Meu sangue gelou. Sair? Elas estavam planejando fugir. Mas e a casa? Heloísa perguntou. Ela é a dona, mãe. Não podemos levar isso. Minha mãe riu, um som que me deu arrepios. Não, mas podemos tornar a vida dela um inferno antes de irmos. Lembra do plano que discutimos? Aquele com as notas promissórias? Heloísa parecia animada. Sim, vamos dizer que a Fernanda nos emprestou R$ 1 milhão nos últimos 3 anos. Temos os documentos falsificados prontos. Se ela tentar nos processar, faremos um contraprocesso. Isso aprenderá em batalhas legais por anos. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Elas haviam planejado isso, tudo isso. Os documentos de empréstimo falsos que encontrei no cofre da minha mãe não estavam apenas encobrindo os rastros. Elas estavam se preparando para me incriminar. Recuei das escadas, minha mente acelerada. Eu precisava agir agora. Eu não podia esperar mais. Voltei para o meu quarto, peguei meu celular e liguei para o Dr. Augusto. Era tarde, quase 22 horas, mas ele atendeu. Fernanda, o que houve? Eu contei a ele tudo o que acabara de ouvir. Elas estão planejando sair. Estão planejando me incriminar com documentos de empréstimo falsos. Dr. Augusto ficou em silêncio por um momento, pensando. Você precisa registrar um boletim de ocorrência esta noite. E precisa pegar esses documentos do quarto da sua mãe. Você consegue fazer isso com segurança. Pensei nisso. Minha mãe e Heloísa ainda estavam no andar de baixo. Posso tentar. Tenha cuidado, Dr. Augusto alertou. Se elas suspeitarem que você descobriu, isso pode ficar perigoso. Desliguei e me armei de coragem. Eu tinha que fazer isso. Rastejei escada abaixo novamente, movendo-me o mais silenciosamente possível. Minha mãe e Heloísa estavam na sala de estar agora. A TV ligada. Eu podia vê-las pela porta. Entrei no quarto da minha mãe, fechando a porta suavemente atrás de mim. Fui direto para a gaveta de baixo, puxei o cofre, mas ele não estava lá. Meu coração afundou. Elas o moveram. Procurei freneticamente, mas silenciosamente, verificando todas as gavetas, todos os esconderijos em que pude pensar. Nada. Elas devem ter levado para o quarto de Heloísa no andar de cima. Saí do quarto da minha mãe e me dirigi para as escadas, mas quando cheguei ao degrau inferior, a luz da sala se apagou. Ouvi passos. Me pressionei contra a parede, prendendo a respiração. Minha mãe passou, indo para a cozinha. Ela não me viu. Esperei até que ela se fosse, então corri escada acima. O quarto de Heloísa ficava no final do corredor. A porta estava fechada. Encostei o ouvido nela, ouvindo. Silêncio. Tentei a maçaneta. Trancada. Claro que estava trancada. Voltei para o meu quarto, minha mente girando. Eu precisava daqueles documentos, mas não conseguiria pegá-los a menos que fizesse algo drástico. Na manhã seguinte, liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Esperei até que minha mãe e Heloísa saíssem de casa. Elas disseram que iam fazer compras, que ficariam fora por algumas horas. Assim que o carro dela saiu da garagem, fui para o quarto de Heloísa. Eu nunca tinha arrombado uma fechadura antes, mas assisti a vídeos suficientes no YouTube para saber o básico. Usando um grampo de cabelo e uma pequena chave de fenda da minha caixa de ferramentas, trabalhei na fechadura. Demorou 15 minutos de tentativas frustrantes, mas finalmente ela se abriu com um clique. Empurrei a porta e entrei. O quarto de Heloísa estava bagunçado. Roupas por toda parte, maquiagem espalhada pela cômoda,
Procurei rapidamente, verificando debaixo da cama, no armário, nas gavetas da escrivaninha. Finalmente, eu o encontrei. O cofre estava no fundo do armário dela, escondido debaixo de uma pilha de sapatos. Abri com a chave que eu havia copiado secretamente 2 noites atrás, quando peguei o colar da minha mãe emprestado. Dentro estavam os documentos que eu tinha visto antes, mais novos. Uma nota promissória datada e assinada com minha assinatura falsificada, declarando que eu havia emprestado R$250 mil de Márcia e concordado em pagar com juros. Outra nota de R$375 mil. Outra de R$150 mil. 3 empréstimos falsos, totalizando R$775 mil. Mas havia algo mais. Uma passagem aérea. 2 passagens, na verdade. Uma para Márcia, outra para Heloísa. Destino: Cancún. Data de partida: daqui a 3 dias. Elas estavam partindo. Elas estavam realmente partindo. E estavam planejando levar tudo e desaparecer. Tirei fotos de tudo. Os bilhetes, os documentos de empréstimo falsos, tudo. Então ouvi algo que fez meu sangue gelar. Uma porta de carro batendo. Elas voltaram cedo. Empurrei tudo de volta para o cofre. Fechei-o e saí correndo do quarto de Heloísa. Mal tive tempo de fechar a porta dela quando ouvi a porta da frente abrir no andar de baixo. «Fernanda!» minha mãe chamou. «Você está em casa? Pensei que estivesse trabalhando hoje.» Respirei fundo, tentando firmar a voz. «Estou doente!» gritei de volta. «Fiquei em casa hoje.» Ouvi passos na escada. Heloísa apareceu, os olhos imediatamente fixos na porta do quarto dela. Ela se aproximou, tentou a maçaneta. Estava destrancada. Eu tinha esquecido de trancar novamente. Ela se virou para mim, a expressão desconfiada. «Você estava no meu quarto?» «Não», eu disse, tentando parecer confusa. «Por que eu estaria no seu quarto?» Ela me encarou por um longo momento, depois empurrou a porta e entrou. Eu fui para o meu próprio quarto e fechei a porta, meu coração disparado. Essa foi por pouco, perto demais. Ouvi Heloísa se movendo, verificando as coisas. Então silêncio. Esperei, mal respirando. Alguns minutos depois, houve uma batida na minha porta. «Entrem», eu disse. Minha mãe e Heloísa estavam lá, com os rostos sérios. Minha mãe falou primeiro. «Fernanda, precisamos conversar.» Meu estômago afundou. «Sobre o quê?» A expressão da minha mãe era triste, solidária, uma máscara perfeita. «Querida, estamos preocupadas com você. Você tem agido estranho ultimamente. As mudanças de senha, ligar para o trabalho dizendo que está doente. E agora Heloísa diz que você estava no quarto dela.» «Eu não estava no quarto dela», protestei. Heloísa balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Lágrimas falsas. Eu podia ver agora o quão falso era tudo sobre ela. «Irmã, acho que você está sob muito estresse. Trabalhando tanto, cuidando de nós. Talvez você precise de ajuda, ajuda profissional.» Olhei para elas, a compreensão surgindo. Essa era a jogada delas. Se eu as acusasse, elas diriam que eu estava instável. Diriam que eu estava imaginando coisas. Clássica manipulação. «Eu não preciso de ajuda», eu disse firmemente. «Eu estou bem.» Minha mãe sentou-se na minha cama, dando tapinhas no lugar ao lado dela. «Vem sentar comigo, docinho. Vamos conversar sobre isso.» Eu não me movi. Não há nada para conversar. Eu estou bem e eu não estava no quarto de Heloísa. A expressão da minha mãe endureceu um pouco. «Fernanda, você tem pegado dinheiro emprestado de nós por anos. Você se lembra? Você nos deve bastante.» Minha respiração parou. Aí estava. A mentira que elas estavam planejando contar. «Eu nunca peguei dinheiro emprestado de vocês», eu disse. Heloísa tirou um papel do bolso, uma das notas promissórias falsificadas. «Você pegou, irmã. Você estava bêbada uma noite, chorando sobre dívidas. Nós te ajudamos. Você assinou isso.» Olhei para o documento, para a minha assinatura forjada. Era boa. Se eu não soubesse, eu mesma poderia ter acreditado. «Essa não é minha assinatura», eu disse. Minha mãe se levantou, a máscara amigável escorregando. «Fernanda, temos 3 notas como esta. Você nos deve R$775 mil.
Fomos pacientes, mas se você vai ser difícil sobre isso, teremos que tomar medidas legais. Sentia a armadilha se fechando ao meu redor. Elas iriam alegar que eu lhes devia dinheiro usando documentos que eu supostamente havia assinado. Quem acreditaria em mim quando elas tinham a papelada? Mas eu tinha algo que elas não sabiam. Provas, fotos, filmagens de câmera. Eu só precisava chegar à polícia antes que elas pudessem causar mais danos. Eu preciso de ar, eu disse, levantando-me. Vou dar uma volta. Minha mãe se colocou na frente da porta. Eu não acho que seja uma boa ideia. Você claramente não está bem. Talvez devêssemos ligar para alguém. Era isso. Elas iriam tentar me internar ou algo assim. Me fazer parecer louca. Sai da minha frente, eu disse, minha voz mais dura do que eu jamais havia usado com ela. Os olhos da minha mãe se arregalaram, mas ela não se moveu. Então ouvi Heloísa atrás de mim ao telefone. Sim, eu preciso de ajuda. Minha irmã está tendo uma crise de saúde mental. Ela está sendo agressiva e estamos assustadas. Ela estava ligando para o 190. Ela estava realmente chamando a polícia para mim. Tudo se moveu em câmera lenta depois disso. Tentei passar pela minha mãe, mas ela agarrou meu braço. Fernanda, se acalme, ela disse em voz alta, como se estivesse se apresentando para um público. Eu me desvencilhei e, ao fazer isso, derrubei meu celular do criado mudo. Ele atingiu o chão e a tela rachou, teias de aranha se espalhando pelo vidro. Ela está destruindo coisas, Heloísa gritou ao telefone. Por favor, se apressem. Eu me abaixei para pegar meu celular, mas minha mãe foi mais rápida. Ela o chutou para longe e ele deslizou para debaixo da cama. Eu caí de joelhos, estendendo a mão para ele. Pare, minha mãe disse. Você está nos assustando. Peguei meu celular e me levantei, recuando em direção à janela. Vou ligar para o meu advogado, eu disse. Mas quando tentei desbloquear meu celular, a tela rachada não respondia corretamente. Pressionei com mais força, tentando desesperadamente fazê-lo funcionar. Então, ouvi sirenes. Em 15 minutos, 2 policiais estavam no meu quarto. O policial Gomes, um homem alto na casa dos 40 com olhos gentis, e a policial Oliveira, mais jovem, mais cética. Minha mãe estava chorando. Sua atuação digna de um Oscar. Oficiais, obrigada por terem vindo. Minha filha Fernanda está sob muito estresse. Ela tem agido irracionalmente, destruindo coisas, nos ameaçando. Heloísa estava atrás da minha mãe. Seu rosto era a imagem da preocupação, gesticulando para meu celular quebrado no chão. Ela jogou o celular e disse que nos machucaria se tentássemos impedi-la de sair. Eu estava lá parada, entorpecida pela descrença. Isso não podia estar acontecendo. Não foi isso que aconteceu, eu disse, minha voz tremendo. Elas estão mentindo, elas têm me roubado. Eu tenho provas. O policial Gomes olhou para mim cuidadosamente. Senhora, pode nos dizer o que está acontecendo? Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos, apesar do pânico que me agarrava ao peito. Minha mãe e minha irmã roubaram mais de R$ 1.750.000 de mim nos últimos 6 meses. Elas abriram cartões de crédito e empréstimos em meu nome sem minha permissão. Eu tenho documentação, extratos bancários, filmagens de câmeras de segurança. Elas estavam planejando fugir para Cancún em 3 dias. Vi minha mãe e Heloísa trocarem um olhar. A policial Oliveira falou. Essa é uma acusação séria. Você tem provas que possa nos mostrar agora? Gesticulei para meu celular. Está no meu celular, mas a tela está quebrada. Eu também tenho documentos no meu e-mail e no armazenamento em nuvem. O policial Gomes assentiu. Você pode acessar seu e-mail em um computador? Sim, eu disse, movendo-me em direção ao meu laptop. Mas Heloísa de repente avançou e o agarrou. Não a deixem, ela gritou. Ela vai apagar as provas. Ela está inventando histórias sobre nós há semanas. A policial Oliveira segurou o braço de Heloísa. Senhorita, por favor, afaste-se. Ela se virou para mim. Senhora, você pode nos mostrar calmamente essa evidência? Abri meu laptop. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia digitar. Abri meu e-mail, encontrei as fotos que havia enviado para mim mesma, a filmagem da câmera de segurança de Heloísa no meu escritório, os extratos bancários mostrando as retiradas, as fotos dos documentos de empréstimo falsificados e das passagens aéreas. O policial Gomes se inclinou, estudando a tela. Sua expressão ficou séria. Policial Oliveira, dê uma olhada nisto.
Enquanto eles examinavam as provas, olhei para minha mãe. As lágrimas haviam parado. Ela estava olhando para a tela do laptop, o rosto pálido. Heloísa estava chorando, mas lágrimas reais agora, não falsas. Lágrimas de medo. O policial Gomes se endireitou. Senhora Fernanda, isso é realmente muito sério. Vamos precisar que a senhora venha à delegacia para registrar uma queixa oficial. O alívio me inundou. Eles acreditaram em mim. No entanto, a policial Oliveira acrescentou. Olhando para a mãe e Heloísa, também precisaremos de depoimentos de ambas. Não saiam da cidade. Minha mãe finalmente perdeu o controle. Isso é ridículo. Somos a família dela. Ela está inventando isso porque está mentalmente doente. Ela foi buscar os documentos no quarto de Heloísa. Quando voltou, entregou-os ao policial Gomes. Olhe, a assinatura dela. Ela nos deve dinheiro e agora está inventando essas acusações selvagens. O policial Gomes examinou os documentos. Estes precisarão ser analisados por peritos forenses para verificar as assinaturas. Ele olhou para mim. Senhora Fernanda? A senhora tem algum documento com sua assinatura original que possamos comparar? Eu assenti. Meu passaporte, minha carteira de motorista, meus contratos de trabalho, tudo no meu arquivo lá embaixo. A policial Oliveira foi buscá-los. Enquanto esperávamos, a tensão na sala era sufocante. Minha mãe não olhava para mim. Heloísa soluçava baixinho. Eu não sentia nada, além de um vazio frio. Quando a policial Oliveira voltou, o policial Gomes comparou as assinaturas. Até eu conseguia ver a diferença. As assinaturas nas notas promissórias estavam próximas, mas não totalmente certas. A inclinação do F era diferente. O laço do A não era o mesmo. Isso exigirá análise profissional, disse o policial Gomes. Mas posso ver discrepâncias. Senhora Fernanda, recomendo fortemente que venha conosco à delegacia para registrar um boletim completo. Vamos também precisar apreender esses documentos como prova. Ele se virou para minha mãe e Heloísa. As senhoras não estão presas neste momento, mas são pessoas de interesse em uma investigação de fraude. Não deixem a jurisdição. A máscara da minha mãe finalmente rachou. Isto é um absurdo. Somos a família dela. A policial Oliveira endureceu a expressão. Senhora, temos evidências que sugerem o contrário. Se não fizeram nada de errado, a investigação provará isso, mas a evidência que a senhora Fernanda nos mostrou é preocupante. Peguei meu laptop, meu celular quebrado e minha bolsa. Enquanto caminhava em direção à porta com os policiais, olhei para minha mãe e Heloísa pela última vez. Elas estavam paradas no meu quarto. O cômodo que eu havia escolhido, com cores de tinta tão cuidadosas, onde eu me sentia segura. Agora parecia contaminado. Tudo parecia contaminado. Na delegacia, passei 3 horas dando meu depoimento. Contei a eles tudo. A ligação que ouvi por acaso, o dinheiro desaparecido, as contas falsas, os documentos forjados, as passagens aéreas. Forneci acesso às minhas contas bancárias, meu e-mail, minhas filmagens, de câmera de segurança. O policial Gomes foi minucioso e paciente, fazendo anotações, pedindo esclarecimentos. Senhora Fernanda, quero que saiba que levamos fraude financeira muito a sério, especialmente quando envolve membros da família explorando a confiança. Quando finalmente terminei, era depois da meia-noite. O policial Gomes me levou de volta para minha casa. Vamos investigar isso minuciosamente, ele me assegurou. Enquanto isso, eu recomendaria ficar em outro lugar, se possível. Você tem amigos ou familiares com quem possa ficar? Quase ri da ironia. Família. Eu tenho uma colega que pode me deixar dormir no sofá dela. Ele assentiu. Bom, e senhora Fernanda, troque suas fechaduras amanhã. Legalmente, a casa é sua. Você tem todo o direito de protegê-la. Agradeci e saí do carro. A casa estava escura. Enquanto caminhava pela entrada, notei algo que me embrulhou o estômago. A porta da frente estava escancarada. Liguei de volta para o policial Gomes antes que ele pudesse ir embora. Ele saiu, com a mão na arma, e nos aproximamos juntos. A casa havia sido revirada. Gavetas abertas, almofadas jogadas do sofá, papéis espalhados por toda parte. E minha mãe e Heloísa haviam sumido, completamente. Os quartos delas estavam vazios.
Roupas, artigos de higiene, tudo tinha desaparecido. Mas elas levaram mais do que apenas seus pertences. A televisão tinha sumido. Meu porta-joias estava vazio. Minha bolsa de laptop que eu havia deixado sobre a mesa tinha sumido junto com meu laptop reserva. Até alguns dos meus eletrodomésticos de cozinha haviam sido levados. Elas saquearam o lugar como gafanhotos. O policial Gomes ligou para a central imediatamente. Temos um possível roubo e suspeitas fugindo da cena. Ele se virou para mim. Sinto muito, senhora Fernanda. Deveríamos tê-las detido. Caminhei pela minha casa, vendo a destruição. 3 anos. 3 anos delas, vivendo na minha casa, comendo minha comida, gastando meu dinheiro. E foi assim que terminou, com elas roubando tudo o que podiam carregar e desaparecendo na noite. O policial Gomes ficou enquanto outros policiais vieram documentar a cena e tirar fotos. Uma delegada, uma mulher chamada Delegada Renata Costa, chegou por volta das 2 da manhã. Ela era perspicaz e eficiente. Senhora Fernanda, emitimos um alerta de busca para Márcia e Heloísa. Você sabe que tipo de carro elas têm? Eu contei a ela sobre o Honda Civic azul de Heloísa, aquele que eu a ajudei a comprar no ano passado. A delegada Costa assentiu. Vamos encontrá-las. Enquanto isso, a senhora deve documentar tudo o que está faltando para o seu pedido de seguro. Seguro? Certo. Eu teria que ligar para eles. Adicionar isso à crescente lista de coisas que eu precisava fazer para reconstruir minha vida. A delegada Costa foi embora por volta das 3 da manhã. O policial Gomes se ofereceu para ficar até que eu pudesse proteger a casa, mas eu disse a ele que ficaria bem. Eu não estava bem, mas precisava ficar sozinha. Sentei-me no meu sofá, cercada pelos destroços da minha casa e da minha vida, e finalmente me permiti desabar. Chorei até não ter mais lágrimas. Deixei grandes soluços que sacudiram meu corpo inteiro. Eu havia perdido minha família. Eu havia perdido meu dinheiro. Eu havia perdido meu senso de segurança. Tudo o que eu havia construído, tudo pelo que eu havia trabalhado parecia sem sentido. Enquanto o sol começava a nascer, pintando minha sala de estar destruída com uma luz cinza pálida, tomei uma decisão. Eu não ia deixar que elas me destruíssem completamente. Eu revidaria. Eu superaria isso. Liguei para minha colega Júlia às 7 da manhã, sem me importar que fosse cedo. Ju, preciso de um enorme favor. Em 1 hora, eu estava no apartamento dela, tomei banho e vesti roupas emprestadas. Ela me fez café e torradas que eu não consegui comer e ouviu enquanto eu contava tudo. Quando terminei, ela me abraçou apertado. Você fica aqui o tempo que precisar. E Fernanda, você vai superar isso. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. As 2 semanas seguintes foram um borrão de depoimentos policiais, reuniões bancárias e pedidos de seguro. A delegada Costa me manteve atualizada sobre a investigação. Elas encontraram o Honda de Heloísa, abandonado no aeroporto. Filmagem de segurança mostrou minha mãe e Heloísa embarcando em um voo para Miami e presumivelmente se conectando a um voo internacional. Mas a pista parou por aí. Elas usaram identidades falsas, provavelmente preparadas há muito tempo. Esta não foi uma fuga de última hora. Elas estavam planejando isso. A polícia contatou a Interpol, mas encontrar 2 mulheres que não queriam ser encontradas, possivelmente em Cancún ou além, levaria tempo e recursos. Enquanto isso, eu tinha que lidar com as consequências. Minha empresa, graças a Deus, foi solidária. Meu chefe, Ricardo, me chamou em seu escritório 3 dias depois que tudo aconteceu. Eu estava temendo essa conversa. Fernanda, soube do que aconteceu. Sinto muito. Sua simpatia genuína quase me quebrou novamente. Obrigada, eu consegui dizer. Ele se inclinou. Quero que saiba que seu emprego está seguro. Nós valorizamos você. Tire o tempo que precisar. Vamos providenciar serviços de aconselhamento se você quiser. E se houver algo que possamos fazer para ajudar, me avise. Eu assenti, oprimida pela bondade dele. Parecia estranho ter meu chefe demonstrando mais cuidado do que minha própria família. Na verdade, eu disse hesitantemente, o banco está me pressionando sobre os empréstimos fraudulentos. Eles querem documentação de que não fui eu. Você poderia fornecer uma carta confirmando meu emprego e salário? Isso pode ajudar a provar que eu não tinha motivos para fazer esses empréstimos. Ricardo assentiu imediatamente. Com certeza, vou pedir ao RH para preparar algo abrangente. Aquele pequeno ato de apoio significou tudo. Pelo menos eu ainda tinha meu emprego.
Pelo menos algo na minha vida permaneceu estável, mas a situação bancária estava piorando. Embora eu tivesse fornecido provas de fraude, as rodas da burocracia giravam lentamente. Eu estava sendo bombardeada por cobradores de dívidas por dinheiro que eu não peguei emprestado. Minha pontuação de crédito, que era excelente, estava despencando. Todo dia parecia lutar contra um novo incêndio. Passei minhas noites depois do trabalho ao telefone com administradoras de cartão de crédito, bancos, departamentos de fraude. Cada conversa exigia que eu revivesse o trauma, explicando repetidamente o que havia acontecido. Alguns representantes eram solidários, outros eram céticos, o tom deles implicando que eu estava tentando evitar pagar dívidas legítimas. Em um dia particularmente horrível, eu desabei ao telefone com um cobrador de dívidas que não me escutava. Senhora, você assinou esses documentos. Você pegou esse dinheiro. Você precisa pagar de volta. Eu não assinei nada, gritei, e imediatamente me arrependi de perder a compostura. Eu sou vítima de roubo de identidade. Eu registrei um boletim de ocorrência. Eu tenho provas. O cobrador não se abalou. Até que a investigação termine e recebamos documentação legal provando fraude, a dívida permanece. Podemos estabelecer um plano de pagamento se isso ajudar. Desliguei e chorei novamente. Eu sentia que tudo o que eu fazia agora era chorar. Júlia me encontrou naquela noite sentada no chão do banheiro dela, abraçando meus joelhos. Ei, vamos lá, vamos te dar algo para comer. Eu não conseguia comer. Eu havia perdido 7 quilos desde que isso começou. Nada tinha gosto, nada parecia certo. Então, algo aconteceu que mudou tudo. Recebi um e-mail de um endereço desconhecido. O assunto dizia: eu sei onde elas estão. Meu primeiro instinto foi apagá-lo. Poderia ser spam ou pior, um golpe se aproveitando de pessoas desesperadas como eu. Mas a curiosidade venceu. Eu o abri. A mensagem era breve. Eu sei sobre Márcia e Heloísa. Eu sei o que elas fizeram com você porque elas fizeram isso comigo também. Encontre-me na cafeteria Avenida Brasil amanhã às 14 horas. Venha sozinha. Eu posso ajudar. Larissa. Olhei para a tela. Larissa. Eu não conhecia ninguém com o nome de Larissa, mas ela sabia sobre minha mãe e Heloísa. Ela sabia os nomes delas. Encaminhei o e-mail para a delegada Costa e liguei para ela. Recebi esta mensagem estranha. Pode ser legítima? A delegada Costa foi cautelosa. Pode ser alguém com informação ou pode ser perigoso. Se você decidir ir, teremos policiais por perto observando. Não vá sozinha no sentido literal. Então, no dia seguinte, vestindo jeans e um suéter que Júlia me emprestou, entrei na cafeteria Avenida Brasil, exatamente às 14 horas. A delegada Costa e outro policial estavam em um carro descaracterizado do outro lado da rua. Pedi um café que eu não beberia e sentei-me em uma mesa de canto, de costas para a parede, para poder ver a entrada. Às 14h15, uma mulher entrou. Ela tinha cerca de 35 anos, com cabelo escuro preso em um rabo de cavalo, vestindo um traje de negócios, como se tivesse acabado de sair de um escritório. Ela olhou em volta, me viu e veio até mim. Fernanda? Eu assenti. Ela se sentou em frente a mim. Eu sou Larissa. Obrigada por me encontrar. De perto, eu podia ver o cansaço em seus olhos, o mesmo olhar exausto que eu provavelmente tinha. Como você sabe sobre minha mãe e minha irmã? Perguntei, pulando as formalidades. Larissa respirou fundo, porque elas fizeram exatamente a mesma coisa com a minha família 10 anos atrás. Meu sangue gelou. O quê? Larissa tirou uma pasta da bolsa e a deslizou pela mesa. Dentro havia documentos, extratos bancários, boletins de ocorrência, fotos. Márcia e Heloísa moraram conosco por 2 anos. Elas disseram que estavam fugindo do pai abusivo de Fernanda e precisavam de ajuda. Minha família as acolheu. Nesses 2 anos, elas roubaram R$1.075.000 de nós. Folheei os documentos, minhas mãos tremendo. Havia fotos da minha mãe e de Heloísa, mais jovens, mas inconfundivelmente elas. Espere, eu disse, minha mente lutando para processar. 10 anos atrás? Mas meu pai morreu há 3 anos. A expressão de Larissa era triste, com pena. Fernanda, sinto muito em te dizer isso, mas seu pai não morreu há 3 anos. Ele morreu há 10 anos.
Eu sei porque eu estava no funeral dele. Minha mãe e a sua eram primas de 1º grau. Isso nos torna primas em 2º grau. O mundo se inclinou. Isso é impossível. Eu estava no funeral do meu pai há 3 anos. Eu cuidei de tudo. Uma certidão de óbito falsa é fácil de forjar se você conhece as pessoas certas, disse Larissa. E aquele funeral, quem estava lá? Pensei para trás. Realmente pensei para trás. Tinha sido um serviço pequeno, caixão fechado, porque minha mãe disse que os ferimentos eram muito graves. Cremação rápida, sem velório, e os presentes éramos minha mãe, Heloísa, eu e algumas pessoas que eu não reconheci. Pessoas que minha mãe disse serem colegas de trabalho do meu pai. Pense bem, Larissa insistiu gentilmente. Você realmente chegou a ver o corpo dele? Você falou com algum dos amigos ou familiares reais dele? Você verificou algo independentemente? A horrível verdade se instalou sobre mim como um sudário. Eu não tinha. Eu estava tão dominada pela tristeza, tão confiante, que aceitei tudo o que minha mãe me disse. Elas fingiram a morte dele para que eu tivesse pena, sussurrei, para que eu as acolhesse, lhes desse dinheiro. Larissa assentiu. É o padrão delas. Depois de nós, tentamos rastreá-las. Contratamos um detetive particular. Ele encontrou evidências de pelo menos outras 8 famílias que elas enganaram ao longo de 20 anos. Histórias diferentes a cada vez, mas sempre o mesmo resultado. Elas ganham confiança, roubam tudo que podem e desaparecem. 8 famílias, possivelmente mais. Isso não eram apenas 2 pessoas fazendo más escolhas. Isso eram predadoras organizadas e sistemáticas. Por que você está me contando isso? Eu perguntei. Os olhos de Larissa endureceram. Porque passei 10 anos tentando encontrá-las e obter justiça. Quando vi a notícia sobre o seu caso online, sobre a investigação policial, eu soube que eram elas. E eu quero te ajudar a pegá-las. Eu sei onde elas estão. Meu coração saltou. Onde? Larissa pegou o celular e me mostrou fotos. Fotos recentes da minha mãe e Heloísa caminhando em uma rua. A arquitetura parecia colonial antiga. Eu as estou rastreando. Elas estão em uma pequena cidade chamada Porto de Galinhas, a cerca de 3 horas daqui. Elas alugaram um apartamento com nomes falsos, mas eu as encontrei. Como? Larissa sorriu sombriamente. Fiquei muito boa em encontrar pessoas que não querem ser encontradas. Nos últimos 10 anos, rastreei transações financeiras, padrões de mídia social, qualquer coisa que pudesse me levar até elas. Quando usaram um cartão de crédito em um posto de gasolina 2 semanas atrás, a cobrança disparou meu sistema de alerta. Eu as tenho observado desde então. Precisamos avisar a polícia, eu disse, pegando meu celular. Já fiz isso, disse Larissa. Entrei em contato com a delegada Costa antes de te enviar o e-mail. Há uma equipe pronta para agir contra elas. Eu queria te encontrar primeiro, no entanto, para te preparar. Me preparar para o quê? A expressão de Larissa suavizou. Para o que você vai sentir quando as vir presas? Para a raiva, a satisfação, mas também a dor. Porque não importa o que tenham feito, elas ainda são sua família. E perder isso, realmente perder isso, vai doer. Ela estava certa. Mesmo agora, mesmo sabendo de tudo, parte de mim ainda as amava. Parte de mim ainda se lembrava da minha mãe lendo histórias para dormir, de Heloísa trançando meu cabelo. Essas lembranças eram reais para mim, mesmo que o amor delas não fosse. Você está pronta? Larissa perguntou. A polícia quer agir em breve, hoje, se possível. Elas querem nós 2 lá para identificá-las positivamente. Eu estava pronta, eu não sabia, mas assenti de qualquer maneira. Vamos acabar com isso. 3 horas depois, eu estava no carro da delegada Costa, dirigindo por estradas sinuosas em direção a Porto de Galinhas. Larissa estava no carro atrás de nós com o policial Gomes. Mais 2 veículos policiais seguiam. Era um comboio inteiro indo prender minha mãe e minha irmã. A cidade era pequena, pitoresca, com ruas arborizadas e edifícios antigos. Estacionamos a 2 quarteirões do prédio de apartamentos onde elas estavam hospedadas. A delegada Costa nos deu coletes à prova de balas, apenas uma precaução. Não esperamos violência, mas estamos preparadas. Minhas mãos tremeram enquanto eu apertava o colete. Isso estava realmente acontecendo. Caminhamos até o prédio, policiais nos cercando. Apartamento 2B, segundo andar. A delegada Costa bateu na porta. Polícia,
Abram! Por um longo momento, nada. Então passos. A porta se abriu e lá estava minha mãe. Ela viu os policiais primeiro. Então seus olhos me encontraram. A cor sumiu do rosto dela. Fernanda, ela sussurrou. Então ela tentou bater a porta, mas o policial Gomes foi mais rápido. Ele a empurrou e os policiais entraram. Heloísa estava sentada no sofá, olhando para o celular. Quando nos viu, ela o deixou cair e tentou correr em direção à porta dos fundos, mas já havia policiais lá. Ela foi pega em segundos. Eu fiquei parada na porta, observando enquanto ambas eram algemadas, lhes lendo seus direitos. Minha mãe estava chorando, implorando. Fernanda, por favor, você não entende. Podemos explicar. Eu me aproximei, olhando-a nos olhos. Explicar o quê? Explicar como você fingiu a morte do meu pai? Como você roubou mais de R$ 1.750.000 de mim? Como você estava planejando me incriminar com empréstimos falsos? A expressão dela mudou. A máscara caiu completamente. Agora havia apenas cálculo frio. Você não pode provar nada disso. A delegada Costa se adiantou. Na verdade, podemos. Temos provas extensas, registros financeiros, filmagens de segurança, análise forense dos documentos forjados e agora depoimentos de múltiplas vítimas abrangendo 20 anos. Ela gesticulou para Larissa, que estava ao meu lado. Vocês estão presas por fraude, roubo de identidade, falsificação e formação de quadrilha. Vocês serão extraditadas de volta para nossa jurisdição para enfrentar as acusações. Enquanto eram conduzidas algemadas para fora, Heloísa olhou para mim. Eu te odeio, ela cuspiu. A culpa é toda sua. Se você tivesse continuado a nos dar dinheiro, nada disso teria acontecido. As palavras dela deveriam ter me machucado, mas eu não senti nada além de pena. Ela realmente acreditava nisso. Ela acreditava que elas eram as vítimas aqui. No carro da polícia, minha mãe se virou uma última vez. Fernanda, eu sou sua mãe. Como você pode fazer isso comigo? Eu encarei o olhar dela firmemente. Você parou de ser minha mãe há muito tempo, se é que algum dia realmente foi. A viagem de volta foi silenciosa. Eu estava sentada no carro da delegada Costa, olhando pela janela enquanto a paisagem passava. Larissa estendeu a mão e apertou a minha. Você fez a coisa certa. Eu sei, eu disse, mas fazer a coisa certa não faz doer menos. Na delegacia, demos nossos depoimentos novamente, identificamos as provas, fornecemos qualquer informação adicional que pudemos. Era depois da meia-noite, quando finalmente terminamos. A delegada Costa me disse que encontraram evidências extensas no apartamento. Múltiplas identidades falsas, informações de conta de outras vítimas, evidências de fraudes adicionais. O caso contra elas estava perfeito. Elas irão para a prisão por um longo tempo, ela me garantiu. E estamos trabalhando com o Ministério Público para ajudar a recuperar o máximo possível do seu dinheiro dos bens delas. Eu assenti, exausta demais para sentir alívio. Larissa e eu saímos juntas para o ar fresco da noite. O que acontece agora? Eu perguntei. Larissa sorriu, cansada, mas genuína. Agora a gente reconstrói, as duas. Trocamos números, prometendo manter contato. Enquanto a observava ir embora, senti algo que não sentia há semanas. Não exatamente esperança. Ainda não, mas talvez a possibilidade de esperança. Talvez a sensação de que eu não estava sozinha nisso, afinal. O julgamento demorou 3 meses para começar. Nesse tempo, comecei lentamente a reconstruir minha vida. Voltei para minha casa depois de trocar todas as fechaduras e instalar um sistema de segurança. Eu não podia pagar para substituir tudo o que haviam roubado imediatamente, mas comprei uma TV nova, gradualmente redecorei os espaços que haviam esvaziado. Cada nova compra parecia uma reconquista de território. Júlia me ajudou a repintar os cômodos, cobrindo as cores antigas que eu havia escolhido quando ainda pensava que tinha uma família. Pintamos meu quarto de um azul suave, minha cozinha de um amarelo quente. Novos começos. Eu ia à terapia 2 vezes por semana. A doutora Marisa, a mesma psicóloga que me avaliou durante a crise, se tornou minha terapeuta regular. Ela me ajudou a processar o trauma, a traição, o luto complicado de lamentar pessoas que ainda estavam vivas, mas mortas para mim. O trabalho se tornou meu santuário.
Ricardo cumpriu sua palavra, me apoiando durante todo o processo. Meus colegas foram gentis, nunca intrometidos, mas sempre oferecendo ajuda. Eu me joguei no meu trabalho, encontrando conforto em números e planilhas, onde tudo fazia sentido lógico. Ao contrário da minha família, os números não mentiam. Larissa e eu nos encontrávamos para tomar café toda semana. Formamos uma amizade inesperada, unidas pelo trauma compartilhado. Ela me contou sobre sua jornada de terapia, sobre como lutou com a confiança por anos depois do que Márcia e Heloísa fizeram com a família dela. Fica mais fácil, ela prometeu. Não fácil, mas mais fácil. Você aprende a confiar de novo, a se abrir, só leva tempo. Tempo. Todos diziam que eu precisava de tempo. Mas alguns dias o tempo parecia um inimigo, se esticando infinitamente com dor. A situação do banco lentamente se resolveu com as provas policiais e a análise forense provando que os documentos eram forjados. As dívidas fraudulentas foram gradualmente limpas do meu registro. Foi um pesadelo burocrático, exigindo inúmeras ligações, cartas e formulários. Mas, um por um, as contas foram fechadas. As dívidas desapareceram. Minha pontuação de crédito começou a se recuperar. A polícia apreendeu bens de Márcia e Heloísa, incluindo dinheiro em contas offshore que elas estavam escondendo. Não era tudo, mas eu recuperei R$750 mil. Mais da metade do que haviam roubado ainda estava perdido. Gasto em sabe-se lá o quê, mas R$750 mil era alguma coisa. Coloquei em uma nova conta em um banco diferente, com medidas de segurança extensivas. Eu não estava arriscando novamente. Então o julgamento chegou. Sentei-me no tribunal, Larissa ao meu lado, enquanto a promotoria apresentava o caso. As provas eram esmagadoras. Registros bancários mostrando roubo sistemático. Filmagem de segurança de Heloísa acessando minhas contas. Relatórios forenses provando que as assinaturas eram forjadas. Depoimentos de outras 8 famílias vítimas de todo o país que Márcia e Heloísa haviam destruído. Ouvi as histórias delas, cada uma estranhamente semelhante à minha. Todas foram abordadas por Márcia e Heloísa com histórias tristes. Todas as acolheram, confiaram nelas. Todas foram sistematicamente roubadas. O padrão era inconfundível, inegável. Isso não era crime oportunista. Essa era a profissão delas. Quando chegou a minha vez de testemunhar, caminhei até a tribuna com as pernas trêmulas. A promotora, uma mulher perspicaz chamada doutora Cíntia Meirelles, me pediu para contar ao tribunal o que aconteceu. Respirei fundo e falei. Contei a ele sobre o telefonema, ouvindo minha própria mãe dizer que viver comigo era horrível. Contei sobre descobrir o roubo, as contas falsas, os documentos forjados. Contei sobre ser manipulada, quase sendo internada, observando-as fugir com meus pertences. Minha voz falhou várias vezes, mas eu persisti. Quando terminei, a doutora Cíntia perguntou: que impacto isso teve em sua vida? Olhei para Márcia e Heloísa sentadas na mesa de defesa. Elas não me encaravam. Isso destruiu meu senso de segurança, minha capacidade de confiar. Tenho pesadelos. Eu questiono cada relacionamento, me perguntando se as pessoas estão apenas me usando. Mas, acima de tudo, matou algo dentro de mim. A crença de que família significa amor, que laços de sangue importam. Aprendi da maneira mais difícil que, às vezes, as pessoas que deveriam te proteger são as que mais te machucam. A defesa tentou me pintar como vingativa, como alguém que lhes deu dinheiro de boa vontade e agora se arrependia, mas a prova era muito forte. Filmagem de câmera não mente, assinaturas forjadas não mentem. Os depoimentos de outras 8 famílias não mentem. Após 2 semanas de julgamento, o júri deliberou por 4 horas. Quando voltaram, segurei a mão de Larissa com tanta força que meus dedos doeram. Na contagem de conspiração para cometer fraude, como vocês consideram a ré Márcia Mendes de Barros, culpada. Na contagem de roubo de identidade, culpada. 1 por 1, culpada, 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 42 acusações entre as duas, cada uma delas, culpada. Márcia desabou em lágrimas. Lágrimas reais desta vez, lágrimas de desespero. Heloísa permaneceu inexpressiva, olhando para o nada. A sentença veio 2 semanas depois.
Eu li uma declaração de impacto da vítima, assim como Larissa e outras 3 vítimas. Falamos sobre a devastação financeira, mas, o mais importante, a destruição emocional. Como elas transformaram a confiança em arma, transformaram o amor em uma ferramenta de exploração. A juíza, uma mulher mais velha com cabelos grisalhos e olhos perspicazes, a juíza doutora Eliana ouviu cada palavra. Então ela se dirigiu a Márcia e Heloísa diretamente. Nos meus 30 anos no banco, vi muitos fraudadores, mas o que torna os crimes de vocês particularmente hediondos é a traição da confiança familiar. Vocês não roubaram apenas dinheiro. Vocês roubaram de pessoas que as amavam, que abriram suas casas e corações para vocês. Vocês são predadoras do pior tipo, predadoras que exploram a bondade humana. Ela sentenciou Márcia a 15 anos de prisão federal. Heloísa recebeu 12 anos. Deveria ter parecido uma vitória, justiça feita. Mas enquanto eu as observava serem levadas algemadas, senti-me vazia, oca. Elas iriam para a prisão, mas eu não podia recuperar os anos que perdi, a inocência, a capacidade de confiar facilmente. Isso se foi para sempre. Do lado de fora, no tribunal, repórteres nos cercaram. O caso havia virado notícia nacional. A audácia do crime atraindo atenção. Dei uma breve declaração. Espero que este caso sirva como um aviso. Confie, mas verifique. Mesmo com a família, especialmente com a família, se algo parecer errado, investigue. Não deixe ninguém fazer você duvidar dos seus instintos, Larissa acrescentou. E se isso aconteceu com você, denuncie. Você merece justiça. Naquela noite, de volta à minha casa, sentei-me na minha sala de estar recém-pintada. Parecia diferente agora, mais leve, mais brilhante, não assombrada pela presença delas. Pensei em tudo o que havia acontecido. 3 anos de mentiras, 1.750.000 reais roubados. A morte do meu pai fingida. Minha identidade roubada. Minha casa violada. Mas eu sobrevivi, eu revidei, eu venci, não completamente. Você nunca vence completamente quando as pessoas que te machucam são sua própria família. Mas eu havia recuperado minha vida, minha paz, eu mesma. Servi-me uma taça de vinho, algo que raramente fazia, e a levantei em um brinde silencioso. A sobrevivência, a justiça, ao longo e difícil caminho de cura à frente, e ao conhecimento de que eu era mais forte do que jamais soube. 3 meses após a sentença, acordei na minha casa e não senti imediatamente o peso do pavor. Foi uma coisa pequena, mas significativa. Eu vinha acordando todas as manhãs com ansiedade, com o trauma residual de tudo o que havia acontecido. Mas naquela manhã, abri os olhos e senti algo diferente. Não felicidade, ainda não, mas calma. Uma sensação de que talvez, apenas talvez, eu ficaria bem. Levantei-me, preparei café e sentei-me à janela, observando o nascer do sol. O bairro estava quieto, pacífico. Esta casa era minha novamente, não delas, minha. Eu a recuperei, cômodo por cômodo, memória por memória. As novas cores de tinta ajudaram, assim como o sistema de segurança que me deu paz de espírito. Mas o mais importante, eu havia mudado a maneira como pensava sobre este espaço. Não era o lugar onde fui traída. Era o lugar onde eu sobrevivi. O trabalho continuou a ser uma fonte de estabilidade. Ricardo me promoveu a contadora sênior, reconhecendo a força que eu havia demonstrado em tudo. Você provou que consegue lidar com a pressão, ele disse. Esse tipo de resiliência é raro. A promoção veio com um aumento salarial, o que ajudou a reconstruir minhas economias. Eu estava guardando dinheiro novamente, lenta, mas seguramente. Cada real parecia precioso agora, duramente conquistado. Eu entendia seu valor de uma forma que nunca havia entendido antes. Larissa e eu nos encontrávamos para tomar café toda semana. Formamos uma amizade inesperada, não apenas unidas pelo trauma, mas genuinamente conectadas. Nos encontrávamos todo sábado de manhã para tomar café. Às vezes falávamos sobre o que aconteceu, mas cada vez mais falávamos sobre todo o resto.
Coisas normais. Filmes, livros, frustrações no trabalho, sonhos futuros. Ela estava namorando alguém novo, um homem gentil que conhecia a história dela e respeitava seus limites. Você também vai encontrar isso, ela me assegurou quando expressei dúvidas sobre algum dia confiar em alguém romanticamente, quando estiver pronta. Eu comecei a ir a um grupo de apoio para vítimas de fraude. Ouvir as histórias de outras pessoas me ajudou a me sentir menos sozinha. Compartilhamos estratégias de enfrentamento, aconselhamento jurídico, apoio emocional. Uma mulher, Marisa, foi enganada pelo próprio filho. Pensei que isso fosse me matar, ela disse ao grupo. Mas ainda estou aqui, cicatrizada, mas aqui. Isso se tornou meu mantra. Cicatrizada, mas aqui. As cicatrizes faziam parte de mim agora. Elas haviam me mudado, me tornado mais cautelosa, menos ingenuamente confiante, mas também me tornaram mais forte, mais consciente da minha própria resiliência. Eu sobrevivi a algo que deveria ter me quebrado, e esse conhecimento me carregava nos dias difíceis. A doutora Marisa me ajudou a trabalhar o luto complicado. Você está de luto pela família que pensava ter, ela explicou. Isso é válido. Esses relacionamentos, mesmo que fossem baseados em mentiras, pareciam reais para você. Não tem problema lamentá-los. Escrevi cartas que nunca enviei para minha mãe, para Heloísa, para meu pai, que morreu 10 anos antes de eu saber disso. Nessas cartas, derramei tudo o que senti. Raiva, traição, tristeza, até momentos de amor relutante pelas pessoas que eu pensava que elas eram. Escrever ajudou. Queimar as cartas depois ajudou ainda mais. Observar o papel enrolar e enegrecer, as palavras desaparecendo em fumaça, parecia catártico. Deixar ir, peça por peça. Reconectei-me com velhos amigos que havia negligenciado durante os 3 anos, em que me concentrei apenas no trabalho e na família. Júlia, que me deixou ficar com ela durante a crise, se tornou uma das minhas confidentes mais próximas. Ela nunca me fez sentir um fardo, nunca se cansou de ouvir quando eu precisava falar. É isso que os amigos fazem, ela disse simplesmente. Eles aparecem. A recuperação financeira foi mais lenta do que eu esperava, mas constante. Eu recuperei R$750 mil dos bens apreendidos. O resto se foi, perdido para sempre no que quer que tenham gastado. Tentei não me concentrar nisso. Dinheiro pode ser ganho novamente. Confiança e paz de espírito eram mais difíceis de reconstruir, mas eu estava fazendo isso. Eu aprendi a ser esperta com o dinheiro, a verificar minhas contas semanalmente, a monitorar meu crédito constantemente. Eu aprendi limites. Eu aprendi que generosidade não significava ser capacho, que ajudar os outros não deveria vir ao custo de me destruir. Essas foram lições pelas quais paguei caro, mas elas eram minhas agora, gravadas na minha alma. Eu não as esqueceria. 6 meses após o julgamento, fiz algo em que vinha pensando há um tempo. Visitei o túmulo real do meu pai. Larissa havia me dado a localização, um cemitério a 3 horas de distância, onde ele foi enterrado 10 anos atrás. Fiquei em frente à lápide dele, lendo o nome Horácio Mendes de Barros e as datas. Morreu 10 anos atrás, não 3. Coloquei flores no túmulo e conversei com ele. Sinto muito por não ter estado lá. Eu não sabia. Mamãe mentiu para mim, mentiu sobre tudo, mas estou aqui agora. Estou aqui e estou bem. Espero que você esteja em paz, pai. Espero que onde quer que esteja, saiba que eu te amei. O vento sussurrava pelas árvores, carregando o cheiro de terra fresca e flores. Parecia um adeus de verdade desta vez, não o luto fabricado do funeral falso que minha mãe havia orquestrado. Isso era honesto, cru, real. Pensei em perdão, um conceito que a doutora Marisa havia levantado na terapia. Perdão não é para elas, ela disse. É para você. É liberar a raiva para que ela não te envenene. Eu ainda não estava lá. Talvez eu nunca estivesse. Mas eu estava aprendendo a deixar de lado a raiva ardente que havia me consumido nos primeiros dias. Eu não podia ficar com raiva para sempre. Era muito exaustivo, muito corrosivo. Em vez disso, canalizei minha energia para construir algo melhor. Comecei a ser voluntária em uma organização de educação financeira, ensinando as pessoas a se protegerem de fraudes. Se minha experiência pudesse ajudar até mesmo uma pessoa a evitar o que eu passei, valeria a pena.
Compartilhei minha história em workshops, observando os rostos das pessoas registrarem choque, depois preocupação e, então, determinação. Verifiquem seus relatórios de crédito, eu dizia a elas. Configurem alertas em suas contas. Confiem, mas verifiquem. Sempre verifiquem. Larissa e eu discutimos escrever um livro juntas sobre nossas experiências, um guia para vítimas de fraude, um aviso sobre abuso financeiro familiar. Podemos ajudar tantas pessoas, ela disse, os olhos brilhando com propósito. Eu concordei. Transformar nossa dor em algo produtivo, algo que pudesse proteger os outros, parecia certo. Começamos a esboçar capítulos, comparando notas, elaborando nossa mensagem. Estava curando à sua própria maneira, transformando vitimização em advocacia. Uma noite, sentada na minha sala de estar com suas paredes amarelas frescas e móveis novos, percebi algo profundo. Eu estava feliz, não delirantemente feliz, mas contente, em paz. Eu havia construído uma vida que era verdadeiramente minha, não definida pela obrigação com pessoas que me exploraram. Eu tinha amigos genuínos, trabalho significativo, propósito e, o mais importante, eu tinha a mim mesma, inteira, cicatrizada, mas inquebrável. Pensei na Fernanda que voltou para casa naquela terça-feira à noite. Aquela que ouviu aquela ligação devastadora. Ela era tão confiante, tão ingênua, trabalhando até a exaustão por pessoas que a viam como nada mais do que um recurso para explorar. Eu lamentei um pouco por ela, aquela versão inocente de mim mesma. Mas também celebrei quem eu me tornei. Mais forte, mais sábia, mais cautelosa, sim, mas também mais autêntica. Eu não representava mais amor para pessoas que não o mereciam. Eu não dava mais infinitamente sem esperar respeito básico em troca. Eu aprendi da maneira mais difícil possível que família não é definida por sangue. É definida por comportamento, por amor demonstrado por meio de ações, não apenas palavras. Larissa era mais família para mim agora do que Márcia, e Heloísa jamais foram. Júlia também. Meus colegas também. Família eram as pessoas que apareciam, que se importavam, que provavam seu amor através da consistência e da bondade. Enquanto estava sentada ali, o sol se pondo fora da minha janela, pensei na mensagem que eu queria compartilhar com qualquer pessoa que pudesse ouvir minha história. Não deixe ninguém fazer você se sentir culpado por se proteger. Não deixe ninguém usar seu amor como arma contra você. Confiança é conquistada, não devida, mesmo a família, especialmente a família. Você tem o direito de ter limites. Você tem o direito de dizer não. Você tem o direito de se afastar de pessoas que te machucam, independentemente de quem sejam. E se alguém faz você se sentir louco por notar o mau comportamento delas, confie nos seus instintos. Você não está louco. Você não está errado, você está vendo a verdade e elas estão tentando escondê-la. Levante-se por si mesmo. Denuncie o abuso financeiro. Revide. Você merece mais do que ser explorado. Você merece mais do que ter sua bondade usada como arma contra você. E você merece saber que a sobrevivência é possível. A recuperação é possível. A felicidade real, é possível mesmo após uma traição tão profunda. Eu me servi uma xícara de chá e peguei meu diário, algo que a doutora Marisa havia me incentivado a manter. Escrevi sobre o meu dia, sobre as pequenas vitórias, os momentos de paz. Então escrevi algo que eu não tinha conseguido escrever antes. Eu me perdoo por não ter visto antes, por ter confiado nelas, por ter acreditado nas mentiras delas. Eu me perdoo. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de libertação, de deixar ir, de me escolher, de entender que eu não tinha feito nada de errado ao ser gentil, ao ser generosa, ao amar minha família. Elas fizeram errado ao abusar desse amor. As ações delas eram delas para arcar, não minhas para carregar. Fechei o diário e olhei em volta da minha casa, meu santuário, meu novo começo. Pensei no amanhã e no dia seguinte, e em todos os dias que se estendiam à frente. Ainda haveria momentos difíceis, gatilhos, contratempos. A cura não era linear, mas também haveria alegria, crescimento, conexões com pessoas que realmente se importavam.
novas experiências despojadas do peso de sustentar pessoas que não retribuíam nada. E percebi algo profundo. Ao perder minha família, eu ganhei algo inestimável. Eu ganhei a mim mesma. A eu real, não a versão exausta e explorada que trabalhava até os ossos por pessoas que não a apreciavam, mas a eu autêntica, aquela que sabia o seu valor, aquela que entendia que estar sozinha era infinitamente melhor do que ser usada, aquela que conseguia identificar sinais de alerta e confiar em seus instintos, aquela que sobreviveu e saiu mais forte. Essa Fernanda era alguém de quem eu tinha orgulho de ser. Essa Fernanda era alguém que eu podia amar. E isso fez toda a diferença. Então, se você está assistindo a isso e já experimentou algo semelhante, se alguém da sua família traiu você, roubou você, fez você duvidar de si mesmo, eu quero que você saiba de algo. Não é sua culpa. Você não é estúpido por confiar, você não é fraco por amar. Você é humano, e os humanos são programados para confiar em sua família, para acreditar nessas conexões. Quando essa confiança é violada, é devastador, mas isso não define você. O que define você é o que você faz a seguir. Você fica em silêncio ou fala? Você deixa que elas te destruam ou você revida? Você deixa que a traição te torne amargo ou você deixa que ela te torne mais sábio? Eu escolhi lutar. Eu escolhi falar. Eu escolhi me tornar mais sábia e escolhi viver de verdade, não apenas existir na sombra da exploração delas. Essa é a minha mensagem para você. Escolha você. Escolha sua cura. Escolha seu futuro, porque você merece muito mais do que elas lhe deram. Agora, quero saber de você. Você já sofreu abuso financeiro de um familiar? Como você lidou com isso? O que te ajudou a curar? Compartilhe suas histórias nos comentários. Sua experiência pode ajudar outra pessoa que está passando por isso agora. E se esta história ressoou com você, por favor, clique no botão gostei e se inscreva neste canal. Compartilhe este vídeo com quem possa precisar ouvi-lo. Juntos, podemos aumentar a conscientização sobre a fraude familiar e ajudar a proteger outras pessoas de experimentar o que passamos. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada pelo seu apoio. Desejo a todos cura, paz e coragem para se defender. Lembre-se, você não está sozinho. Estamos nisso juntos. Cuidem-se e nunca deixem ninguém fazer você se sentir pequeno por proteger seu coração e sua vida. Você importa, seu bem-estar importa e você merece pessoas que tratem você como você merece.